Segundo o dicionário, lei é o conjunto de normas recolhidas e escritas, baseadas na experiência das relações humanas, que servem para ligar os fatos ou os acontecimentos ao direito, em ordem da paz social. Por sua vez, a palavra legislação não tem só a ver com o ato de legislar ou de fazer lei, mas também com um conjunto de leis que regulam um assunto em específico. Em nossa sociedade, temos diversos tipos de legislação: legislação de trânsito, legislação trabalhista, legislação ambiental e entre outras. Uma delas é a legislação esportiva, que trata sobre questões jurídicas relacionadas ao esporte. Este tema é uma das 8 dimensões abordadas pelo projeto Referências e será o assunto do programa de hoje. O direito, ele tem diversos ramos. Então tem o direito civil, que regula as relações civis entre as pessoas, entre as famílias, direitos de vizinhança. E neste ramo do direito, que é direito esportivo, que é um ramo novo do direito, lá então se trata das relações, dizer assim, as relações jurídicas que se estabelecem dentro do desporto. A legislação brasileira e as questões que tratam do desporto ou do esporte, elas nascem no próprio texto da Constituição Federal. O artigo 217 da Constituição, ela prevê o desporto como um direito do cidadão e trata de diversas questões sobre organização, por exemplo, das entidades de administração do desporto e sua respectiva autonomia. Esse artigo trata também da justiça desportiva aplicado às modalidades esportivas. Mas também tem leis que a gente chama de infraconstitucionais, quer dizer, abaixo da Constituição. A lei mais importante é a Lei Geral do Desporto brasileiro, que chama-se Lei Pelé. O esporte hoje no Rio Grande do Sul ele é fomentado pelos recursos da chamada Lei Pelé, da Lei Geral do Desporto, apelidada de Lei Pelé, que é um percentual das apostas nas loterias, as diversas loterias da Caixa. Um percentual retorna para o Estado para investimento exclusivo no esporte. E esse investimento tem uma série de regras. 50%, por exemplo, deste valor tem que ser repassado para projetos nas prefeituras e 50% pode ser investido pelo Estado. O 7% é mantido pela Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer com recursos provenientes da Lei Pelé. Além dessa Lei de Pelé, existem outras leis importantes, como, por exemplo, o Estatuto do Torcedor, onde prevê deveres e direitos dos torcedores, trata também de árbitros, da atuação dos árbitros e de diversos outros temas. Tem a lei de incentivo ao desporto, tem a lei do treinador de futebol, tem a lei do Bolsa Atleta, que trata dos requisitos, das obrigações e dos deveres de um atleta do desporto de alto rendimento pode ser beneficiado. O ProEsport é um programa de financiamento de projetos esportivos no estado, em que os proponentes que podem apresentar projeto, que são prefeituras ou entidades sem fins lucrativos, que tenham finalidade esportiva e mais de um ano de existência, podem apresentar projetos esportivos. Nós temos diversas linhas de financiamento. Então ele apresenta esse projeto nas linhas educacional, alto rendimento, formação. Esse projeto é apresentado eletronicamente, nós estamos com um novo sistema informatizado, o pessoal não precisa mais mandar nada em papel, hoje é tudo eletrônico, qualquer lugar do estado está acessível. Nós temos então essa apresentação de projetos, ele vem com todas as informações
passa por uma análise técnica, se está de acordo com a legislação, se a documentação foi toda encaminhada, e depois ele é encaminhado para a Câmara Técnica, que é quem analisa se tem mérito e prioridade para o Estado nesse momento. Então, o projeto, a partir dali, se aprovado, traz a captação, que ele busca com empresas que contribuem com o ICMS. A empresa ela tem um crédito do ICMS aplicado ao projeto e tem que fazer uma contrapartida, né, a um depósito no Fundo Estadual de Esporte de 25%. Cada país tem a sua estrutura interna e o Brasil não é diferente. Para as entidades internacionais, aquelas entidades nacionais que funcionam dentro de cada país são tratadas como federações nacionais. No Brasil, em razão da organização que existe, até relacionada à organização sindical, estas federações nacionais chamam-se de confederações. Então nós temos a confederação na área do futebol, nós temos a confederação na área do basquete, do vôlei, das artes marciais e assim por diante. O artigo 217 da Constituição, ele assegura a essas entidades autonomia de organização e funcionamento. O Estado não pode intervir nestas organizações, a não ser em casos excepcionais, quando há, por exemplo, investigações criminais sobre má gestão, sobre desvio de recursos. Mas essa organização desportiva, ela é muito importante, inclusive a sua autonomia, porque as organizações internacionais, elas têm muitas vezes no seu estatuto, inclusive a impossibilidade de os clubes, das associações recorrerem à justiça comum para resolver problemas. Então, toda essa organização está baseada em estatutos, tanto das entidades nacionais quanto das entidades nacionais e brasileiras. Nessa área do direito esportivo, existem entidades e existem comissões e existem grupos que tratam especificamente dessa questão. A Ordem dos Advogados do Brasil, né, ela tem uma comissão nacional que funciona junto, né, ao órgão nacional da Ordem dos Advogados do Brasil em Brasília, e nos estados nós temos as comissões estaduais de direito desportivo. Aqui nós temos a Comissão de Direito Esportivo da Ordem dos Advogados do Brasil, seção do Rio Grande do Sul, né, presidida pelo Daniel Cravo. Além disso, nós temos órgãos, né, e entidades que se dedicam ao estudo, ao desenvolvimento do direito esportivo. Nós temos o Instituto Brasileiro de Direito Esportivo, com sede em São Paulo, que tem associados e filiados em todo o Brasil e do exterior também. Nós temos ainda a Academia Nacional de Direito Esportivo, com sede em Brasília, que é integrada por cerca de 40 ou 40 e poucos acadêmicos escolhidos em cada estado ou em alguns países que têm relação com essa entidade. Eu sou ex-árbitro de futebol e atuei por muitos anos como advogado do Sindicato dos Árbitros de Futebol do estado do Rio Grande do Sul. Eu sempre digo o seguinte, o árbitro de futebol continua sendo o bode expiatório de plantão. Quando que ele é lembrado? Quando ele decide um lance polêmico num jogo importante ou quando se envolve em algum fato pitoresco Brasil lá fora. A arbitragem de futebol ela não é considerada uma profissão. Nós somos autônomos, recebemos por jogo, então a gente não tem nenhum subsídio de profissão mesmo, de salário fixo, 13º, férias, nem nada do tipo. É bem complicado essa questão de apoio. A gente tem, por parte da CBF, apoio psicológico e físico, mas não é nada assim como os jogadores têm. A gente não tem apoio de fisioterapia, o treino físico, nós não temos local nem nada, nós recebemos orientações. Então é bem precário, se tu for fazer uma comparação entre jogador e árbitro, bem precário em função de não ser profissão.
Hoje nós temos, por exemplo, na Lei Pelé, nós temos um artigo que trata da situação dos árbitros de futebol. E o que diz esse artigo? Que os árbitros não têm vínculo de emprego com as federações, com as entidades que os escalam. Depois nós temos uma outra lei de 2013, que tem 3 ou 4 artigos, que reconhece no Brasil a profissão de árbitro de futebol, exclusivamente. Os demais árbitros não têm reconhecimento profissional legal no Brasil. Na verdade, a gente acaba não treinando especificamente para o jogo. A gente treina para o teste físico, que é bem mais intenso que o jogo, então treinando para o teste a gente está apto para o jogo. Para o jogo a gente treina mais situações em casa, de vídeos e tal. Mas a preparação física, ela vai também por etapas. A gente tem o teste físico da Federação em janeiro, depois a gente tem o teste físico da CBF entre março, abril ou maio. Depois disso tem mais um teste físico da Federação em julho. E seria para terminar. Mas, por exemplo, esse ano a gente teve um teste extraordinário da CBF que foi em outubro. Então, a gente foi avisado em setembro. Então, tu tem que manter sempre um treinamento para quando for marcado um teste físico, deixa mais específico o treinamento e aumenta um pouquinho a intensidade, mas se mantém sempre. Claro que a gente vê, tem jogo domingo, tu não vai treinar forte no sábado. Eu, como mulher, posso dizer que para as mulheres eu acho que é mais a preparação. Porque para a gente poder trabalhar a nível nacional nos campeonatos masculinos Série A, B, C e D, a gente tem que realizar o mesmo teste físico que os homens realizam. Então, fisiologicamente, é mais difícil para a mulher. Então, eu treino 6 vezes por semana, alguns dias são 2 turnos, o que praticamente se equivale ao que os jogadores treinam, né? Além das viagens, e como isso não é profissão e a gente recebe por jogo, eu trabalho em outros locais e também estou cursando doutorado, então é uma vida bem puxada, assim. Nestas circunstâncias, eu acho que a atuação dos árbitros brasileiros ainda é muito boa. A federação tem o advogado que a gente pode recorrer, o sindicato dos árbitros tem também. Às vezes acontecem situações que a gente nem pensa que pode entrar com alguma ação e o próprio sindicato entra em contato com a gente, aconteceu isso e isso no teu jogo, a gente está entrando com uma ação para te defender ou coloca alguma nota, alguma coisa para defender. A gente tem esse amparo bem forte por parte do nosso sindicato aqui, mas também a gente tem da federação e da CBF, se for, depende do nível que acontece a situação. Então, quanto a isso, a gente está bem amparado. Eu, como árbitro, olha, eu acho que quase todos os árbitros já foram ofendidos, muitos já foram agredidos fisicamente por jogadores, por dirigentes, por torcedores. Isso é do dia a dia. Eu, nos meus mais de 10 anos de advogado do Sindicato dos Árbitros, eu tratava dessas questões. Muitas vezes, em domingo, o árbitro me ligava lá do interior, fui agredido. Então, tinha que orientar eles, olha, registra a ocorrência policial, vai fazer o exame de corpo de delito e depois nós vamos acionar, identifica os agressores, faz um relatório bem feito. Se jogarem uma pedra, por exemplo, no árbitro, traz a pedra junto. E essas orientações todas. Comigo, felizmente, eu nunca passei por nenhuma situação por parte dos trabalhadores do futebol. Comissão técnica, jogadores, repórteres, jornalistas e tudo. Da torcida a gente ouve. Sem árbitro não há competição. Ele é personagem indispensável nas competições. Fazer o feijãozinho com arroz bem temperadinho, se entregando até o final, indo até o final, na última bola. Tá certo? Hoje não dá para economizar, tá certo? Tá bom? Tá? Sem mais, sem menos, tá bom? 1, 2, 3, arbitragem! A lei, ela sempre tenta regular o fato social.
Então pode ser um fato desportivo, pode ser um fato de outra natureza, mas a lei, ela geralmente vem para regular as relações que na prática já existem. Então, as pesquisas, as experiências, os estudos, eles sempre andam na frente da legislação. Então, e outra coisa que não se pode esperar é uma lei perfeita. A lei é uma norma geral que não consegue prever individualmente cada caso. E por isso tem que haver a interpretação das leis, né? E no esporte também, no desporto também acontece isso, né? Muitas vezes se estabelecem controvérsias a respeito de contratos de jogadores, por exemplo, né? Eu fiz 2 anos do curso de estatística, então eu adoro essa questão de dados. Eu fui atleta, também adoro esporte de rendimento. Atualmente eu estou fazendo doutorado no PROESP, no Projeto Esporte Brasil, que tem os dados de crianças e adolescentes, mas não de nível esporte de rendimento. Eu acho muito interessante. E essas pesquisas, os dados, são importantíssimos, porque às vezes, e no esporte isso é muito importante, né? Às vezes um determinado tipo de esporte está num estágio e vem uma pesquisa ou vem dados que o subsidiam para que ele possa dar um salto, né? Que ele possa utilizar aquilo que os outros já utilizaram e deu certo, ou deixar de utilizar aquilo que já foi utilizado e foi comprovado que não deu certo. Então, é fundamental esta integração de dados, de pesquisas, da troca do conhecimento, né? Principalmente no esporte.